Se essa ideologia fosse uma bebida, eu diria que ela é um café. Uma bebida secular, transformada ao longo do tempo, servida na maior parte dos países. Para alguns tem gosto amargo e para outros é a solução para o seu dia a dia ou a sua rotina. Bebida que gera paixões de todos os lados e que é servida com receitas bastante diferentes dependendo do país e da região. No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre o liberalismo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Fronteira Política. Tema de hoje, liberalismo. É um tema fundamental para a gente porque este sistema ou essa doutrina é a que atualmente é a mais utilizada em todo o planeta. Mas ela tem variações, tem muita confusão sobre ela, tem muitas críticas infundadas sobre ela, né? E outras, claro, bem fundamentadas. Então nós vamos fazer o seguinte, para a gente começar, lembre-se, se você não assistiu os outros vídeos sobre o que é o comunismo, o que é o fascismo, etc., então você talvez não lembre dessa figura que a gente... Opa, gritou, hein? Dessa figura, calma filha, que nós usamos aqui para fazer os nossos vídeos. Então eu sempre uso as nossas amigas matrioscas que nos ajudam nessa figura de linguagem e vou repetir milhões de vezes. Existem várias direitas e várias esquerdas. E eu estou fazendo com vocês nesse vídeo uma sequência para mostrar para vocês essas várias esquerdas e várias direitas, tá certo? Isso é bom, gente, porque há uma confusão gigantesca em termos de entendimento e compreensão sobre as ideologias, né? Existem pessoas que, por exemplo, apontam um dedo para um social-democrata e falam comunista, né? Essa narrativa, ela pega muito bem para quem quer manipular as pessoas, né? E quem quer dividir as pessoas de uma maneira bastante radical. Então, um social-democrata não é um comunista. E vocês, ao longo dos nossos vídeos, vocês vão percebendo isso. E da mesma forma, gente, um liberalismo não é um fascista, né? Um liberal não é um fascista. Então vamos organizar isso no pensamento para que vocês também não sejam manipulados, né? Se você for na internet colocar liberalismo, meu Deus, é um show de horror. É um monte de autores aí, de pessoas, professores e que falam sobre liberalismo de uma forma bastante equivocada, né? Eu vou tentar, então, com toda a justiça, explicar para vocês o que é isso. Então, na nossa figura aqui, que nós estamos usando, na nossa matriosca, como eu disse, sempre com muito respeito à cultura russa, né? Mas é um recurso interessante. Vamos pensar na direita em novos formatos da direita. Nós já tratamos desse cara aqui, né? Que está lá na extremidade e que nós apresentamos como nazifascismo e tudo mais. E já diferenciamos também nos vídeos, tem que assistir o vídeo, né? Diferenciamos por que é de direita e não é de esquerda. E vou fazer alguns reforços para vocês. Primeiro, quando eu falo de esquerda e direita, nós estamos falando de lugares políticos e não de ideologias. As ideologias, elas se encaixam, né, dentro desse espectro, desse lugar político. Então, quando a gente falar de liberalismo, nós estamos falando de uma ideologia de direita, tipicamente de direita, tá certo? Mas também tenho dito com bastante frequência que as ideologias ao longo do tempo e conforme a dinâmica histórica vai mudando, opa, gritou, as ideologias elas também vão sendo adaptadas para os tempos, para outros tempos, né? Então o que nós temos aqui dentro da nossa figura, que agora eu vou centralizar, porque vocês já sabem que nós estamos falando agora da direita, né? Então nós temos a extrema-direita, a direita e a centro-direita. De qualquer forma, tudo isso é direita, e tudo isso, tirando essas experiências mais radicais, são experiências liberais. Então nós estamos falando de liberalismo hoje, depois vamos falar de neoliberalismo, que é uma etapa diferente do liberalismo. E todo mundo também fala, neoliberal é um fascista. Então vamos
vamos organizar um pouco esse pensamento, porque a gente, apontando o dedo e dizendo que um social-democrata é um comunista, a gente empobrece muito a discussão. E quem faz isso não faz por má fé, faz muitas vezes porque não conhece e porque, de alguma forma, foi manipulado por essas redes sociais, esses grupos que se matam aí na internet, tá certo? Então vamos situar muito bem o que nós vamos falar hoje de liberalismo. Eu vou fazer primeiro uma divisão para vocês, a divisão do liberalismo político e do liberalismo econômico. Vamos começar com o liberalismo político, porque é a nossa prioridade nesse canal, tá certo? A palavra de ordem para liberalismo político é a liberdade, ou, se for um termo, a liberdade dos indivíduos. Historicamente, por que esse termo e essa palavra, ela é a palavra fundamental para o liberalismo? Porque o liberalismo nasce no fim, na luta anti-monarquia, né, as monarquias absolutistas, e nasce, por exemplo, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Eu citei a Revolução Francesa aqui para definir de onde surgiu esse termo esquerda e direita, né? Mas agora eu faço uma nova citação, apenas lembrando a vocês o seguinte: os primeiros princípios da ideia de liberalismo nasceram ainda no século XVI, tá certo? E então, quando existia digamos, uma contra-reação, né, ao mercantilismo e às monarquias, principalmente as monarquias absolutistas, o liberalismo representava esta contra-reação ou esta reação, né, aos modelos. Por quê? Porque esses modelos eles eram centralizados no Estado. O Estado tinha toda a força e o Estado era confundido com a liderança. Lembrem-se lá que na Revolução Francesa, né, o Estado e o rei, né, eles eram a mesma coisa, né, institucionalmente falando. Então, o que os liberais preconizavam, né? Primeiro, a diminuição, essa separação, né? O Estado teria que ser esta entidade e separado das lideranças. Os líderes, eles servem ao Estado dentro de um determinado prazo, dentro de um determinado tempo. Outra coisa importante era que deveria existir instrumentos jurídicos e instrumentos políticos de defesa ao indivíduo. Perceba que se você tem um Estado absolutista em que o indivíduo não tem valor algum, uma reação para a derrubada desse modelo deveria literalmente passar por esta condição de liberdade, né, do indivíduo ser um indivíduo livre e respeitado, né? Então, notem que no Estado liberal, o liberalismo garante as condições para a liberdade do indivíduo. E para fazer uma contraposição para vocês, e talvez facilitar, como eu já falei do comunismo, depois nós vamos falar também dessa vinda, né, socialismo, social-democracia. Para a gente fazer um contraponto, eu vou repetir então, né? Então, no Estado liberal, o Estado serve para garantir as condições e os instrumentos para a liberdade do indivíduo. Enquanto que no Estado socialista, o Estado serve para garantir as condições e os instrumentos para a igualdade dos indivíduos, ou a igualdade entre as pessoas. Perceba, portanto, que entre um lado liberal e o liberalismo e o socialismo, o Estado é a figura importante. Só que no liberalismo, o Estado serve para garantir a liberdade do indivíduo, enquanto que no Estado socialista, esse Estado serve para garantir a igualdade dos indivíduos. Essas duas palavras, liberdade e igualdade, elas sempre vão aparecer dentro desse contexto, tá certo? Então vamos lá, estamos falando de contexto político primeiro, a palavra de ordem é a liberdade do indivíduo. Então observem que, como é que esse indivíduo no Estado liberal, ele obtém e tem garantido a sua
liberdade. Perceba que eu não falei ainda de economia, nós vamos entrar lá, que isso é muito importante. Ele garante por alguns desses instrumentos que eu citei há pouco. Quais são esses instrumentos? Por exemplo, um modelo de eleições, a democracia, um poder judiciário, a polícia, são todos elementos estatais, percebam? São todos elementos estatais, mas que guardam em suas funções um princípio básico de defesa do individualismo, da liberdade do indivíduo. E, junto a isso, defesa da propriedade privada. E aí a gente começa a entrar um pouco na questão já econômica. Mas tá claro isso, né? Então nós estamos falando de uma doutrina política, o liberalismo, e o liberalismo, foco na liberdade dos indivíduos e o foco no papel do Estado como garantidor dessas liberdades. E ele garante essas liberdades usando certos instrumentos, entre eles o processo democrático, as eleições é um instrumento, o outro instrumento é o judiciário, o outro é a polícia, existem tantos outros. Então, por isso que muitas vezes o pessoal mais à esquerda, os socialistas, acreditam, ou seja, dão o crédito a estas instituições como instituições tipicamente burguesas e capitalistas. Por quê? Porque, segundo os socialistas, estas instituições garantem o status quo, ou seja, essa manutenção, essa conservação das instituições. Daí também os liberais, muitas vezes, ou as pessoas que estão classificadas como politicamente à direita, são chamados de conservadores. Não significa que eles são conservadores necessariamente, por exemplo, nas relações sociais, né? Eu sou conservador na questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque existem muitos liberais que defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o que é isso então? O que é ser conservador? Conservador é porque a ideia de que nesse modelo, nessa ideologia liberal, se pretende conservar as instituições, se pretende manter um certo padrão ao longo do tempo e em que essas instituições vão se auto-organizando, vão se ajustando e corrigindo as suas falhas e os seus erros. Porque aqui não existe a ruptura revolucionária e radical. Lembre-se do comunismo, né? Você tinha uma etapa revolucionária e a revolução pressupõe uma ruptura radical, enquanto que no liberalismo não existe isso, essa ideia da ruptura radical. Mas você não disse que o liberalismo veio lá da Revolução Francesa? Sim, uma vez destruídas os estados absolutistas, esse liberalismo então construiu essas instituições que eu citei há pouco e se mantém dessa forma ao longo do tempo. No entanto, o liberalismo, até o fim, mais ou menos a chegada da Primeira Guerra Mundial, se mostrou incapaz de regular adequadamente as relações políticas e sociais. Eu quero dizer para vocês, lá no final, que existem vários tipos de liberalismo. Cada país, o liberalismo ou as ideias liberais são interpretadas de modos diferentes. Você sabia que nos Estados Unidos, um liberal é o que seria hoje, para a gente, um cara à esquerda. No Brasil, um liberal ele está à direita e nos Estados Unidos ele está à esquerda. E eu quero explicar isso no final desse vídeo para vocês. Mas antes eu preciso fazer agora essa projeção, essa explicação sobre a questão econômica. Por quê? Porque após a criação da ideologia política, cujo digamos, talvez o pensador mais importante para essa configuração, para essa concepção foi o John Locke, e eu fiz um texto sobre um feed lá no nosso front do Instagram sobre algumas
das heranças que o John Locke deixou para o pensamento, ele é considerado o pai do liberalismo. Isso do ponto de vista político. Mas existe o liberalismo econômico, que aí a gente pode falar que o pai é Adam Smith, ou Davi Ricardo, mas Adam Smith, né? Eu não quero ficar falando de muitos autores, eu quero dar para vocês as condições de entenderem o que significa isso, talvez sem tantos detalhamentos científicos, né? Se a gente for falar de Tocqueville, se a gente for falar de Locke, nós vamos passar vídeos e horas fazendo isso, eu teria o maior prazer, mas não cabe neste formato que nós escolhemos. Então, do ponto de vista do liberalismo econômico, o que significa isso? Significa a presunção de que o Estado ele não deve ser um regulador do sistema econômico. O Estado ele é um defensor das liberdades dos indivíduos e da propriedade privada. Do ponto de vista econômico, ele não regula, ele não influencia o sistema produtivo, ele não é proprietário dos meios de produção. Percebam as diferenças, lembre-se, assistam os outros vídeos e aí vocês vão regulando essas diferenças, tá certo? Então, só que aí existem algumas coisas importantes. Vamos lá. Primeiro, hoje o capitalismo, eu quase posso dizer que o capitalismo venceu, né? Ah, mas o capitalismo é um horror, tem um monte de problemas. Mas ele venceu. E venceu por quê? Porque ele é um modelo adotado em praticamente todos os países do mundo. Os países que não adotam são países mais periféricos ou são países que não têm qualquer tipo de influência na questão da globalização ou na questão geopolítica, principalmente, né? Então, vamos lá, vamos partir de alguns pressupostos. Vamos falar agora do liberalismo econômico e, bom, venceu o capitalismo. Só que alguns vão dizer assim, mas e a China? A China é um país comunista e mega capitalista, e aí tem muita confusão. E aí eu vou explicar para vocês também que existem dois tipos de liberalismo econômico. Vamos lá? Eu vou até pedir para colocar, o Luciano vai colocar isso na tela de vocês, tá bem? Então vamos lá. De um lado existe o capitalismo meritocrático liberal e do outro o capitalismo político ou autoritário. Então, vamos organizar de novo. Liberalismo econômico. O Estado não é detentor dos meios de produção, o Estado não regula o sistema produtivo, o Estado apenas defende o direito à propriedade privada e às liberdades individuais, tá certo? Então, esse Estado, ele não é um Estado que vai regular, que vai dizer quem vai produzir o quê, em qual quantidade vai vender para quem. Porque presume-se no sistema liberal que o próprio mercado se auto-organiza para isso. E se auto-organiza sempre em função do lucro. Porque quem vai produzir pretende aferir a maior quantidade de lucro possível. Então, as especificidades e as condições de produção, junto a essa capacidade de projetar o lucro que será obtido, mesmo que com alguma margem de erro, faz com que o capitalista defina as prioridades de produção. E esta combinação para o sistema liberal, ele é autossuficiente, ou seja, eu não preciso de um regulador me mandando fazer isto ou aquilo. O próprio mercado regula essas relações, tá certo? Então, como que aí nós voltamos para os dois modelos do capitalismo atual, o capitalismo liberal meritocrático e o capitalismo político, não é? Que não é um capitalismo liberal. Por quê? Porque existe um Estado determinando as condições de produção. Um Estado que é indutor da economia, indutor do modelo capitalista. Então, eu posso dizer que o capitalismo venceu, que o capitalismo está em todos os estados do mundo? Sim, eu posso dizer isso, com algumas poucas exceções.
Mas eu posso dizer que existe um só modelo liberal e capitalista? Não, aí já não dá para dizer, certo? Porque existem esses dois modelos que são importantes. De qualquer forma, existem 4 características que são comuns a esses modelos e que eu quero que vocês leiam aí na tela também para fixar bem, tá bem? Vamos a elas. Produção organizada com vistas ao lucro, uso de mão de obra assalariada livre, capital majoritariamente privado e coordenação descentralizada. Tá certo? Essas são características comuns, tá? Então, percebam, nós estamos falando de liberalismo, não é? É uma ideologia nascida lá na Revolução Francesa e Revolução Americana. Ela era contra as monarquias absolutistas, criaram um Estado de direito que tem alguns instrumentos que servem para garantir as liberdades individuais e servem para proteger a propriedade privada. E depois existe um processo histórico que este liberalismo clássico sofreu e, de certa forma, foi abandonado no período da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Estado teve que intervir e teve que funcionar como um indutor econômico, né, em razão da destruição dessas sociedades capitalistas. E não é capitalismo como, não eram sociedades com capitalismo como é hoje, né? Hoje o capitalismo ele é diferente, né? E eu estou citando essas características deles. Tá claro? Agora vamos para a última parte. Luiz Renato, por que existem modelos diferentes, né? Porque o liberalismo ele é interpretado de uma forma no país e interpretado de outra forma em outro país, né? Isso se dá mediante os processos históricos e os atores políticos que interpretam o real significado do liberalismo. Então eu vou dar três exemplos para vocês, né? Por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha, o liberalismo ele é considerado uma ideologia de centro, porque ele faz a mediação entre as alas mais, digamos, radicais, né? Então, o liberalismo nesses países, Alemanha, Inglaterra, ele é centro. O liberalismo nos Estados Unidos, ele é considerado de esquerda. E por quê? Porque ele defende as liberdades individuais, porém, dentro dessas liberdades individuais, há, por exemplo, a defesa ao multiculturalismo, a defesa ao casamento com pessoas do mesmo sexo, que você não encontra em discursos típicos da direita, por exemplo, no Brasil e na Itália, que aí vem o nosso terceiro exemplo. No Brasil e na Itália, o liberalismo está muito mais focado na questão do liberalismo econômico, que é o Estado pequeno, o Estado enxuto, um Estado que não é um Estado que vai determinar a produção, que não vai influenciar o mercado, um Estado que garanta a propriedade privada, mas que deixe o mercado livre para atuar, né? Então, percebam como é interessante, gente, eu vou concluir o vídeo, mas fiquem comigo. Percebam como é interessante que nós não podemos, sem um conhecimento mínimo, apontar as causas, apontar, olha, se você é de direita, você é um fascista. Não, de novo, você pode ser um liberal, você pode ser um neoliberal, inclusive que defende os direitos civis, né? Cuja prática, cujo pensamento está mais focado na questão econômica. Então, eu vou fazer isso com vocês em todos os vídeos, né? Porque essa é a forma, quanto mais nós conhecermos os assuntos, melhor será. Então, eu não vou dizer para vocês, se vocês lerem na internet, esses professores, enfim, historiadores, quando vão falar do liberalismo, o liberalismo, portanto, gera desemprego, fome e e fracassou. Eu li isso recentemente em artigo de historiador, enfim, né? Não se trata disso, né? Você tem que olhar bem os indicadores, olhar bem
o padrão de vida das pessoas, e você pode dizer assim, mas você concorda que nós temos uma crise? Sim, nós temos uma crise, não há dúvida que temos uma crise. De qualquer forma, como eu disse no começo desse vídeo, se for comparar com uma bebida, é um café, né? Ele é consumido todos os dias, na maior parte dos países, por bilhões de pessoas, porém ele tem receitas diferentes para alguns, e para alguns ele tem um gosto amargo e para outros um gosto mais doce, né? De qualquer forma, o meu objetivo é apresentar a ideologia para vocês, e eu espero ter conseguido fazer isso, tá bom? Nós vamos fazer a nossa sequência aqui das ideologias e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mande para os seus amigos, colegas, familiares, dá o seu like, é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, coloque o sininho para o sininho ser ativado todas as vezes que tiver um vídeo novo. Para a gente é muito importante ter mais pessoas compartilhando conosco desse pensamento, de que política é uma coisa maravilhosa, mas que para a gente entendê-la e enxergá-la maravilhosa, nós temos que compreender todas as suas nuances, todos os seus principais aspectos, sem julgamentos, sem apontar o dedo e criar essa divisão que hoje é, digamos, uma estratégia política de poder no Brasil e em outros lugares do mundo, tá bom? Obrigado, um abraço, até mais, tchau.